Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa próxima aula, seja bem-vindo ao nosso canal, nossa sala de aula. Se você não me conhece, o meu nome é Júnior e eu sou seu professor de análise gráfica, de análise técnica. E hoje estamos aqui para conseguir entender as 4 coisas essenciais para se viver de opções binárias em agora 2025. Lembrando que isso vale para qualquer mercado. Então, opções binárias, porque o professor é um amante das opções binárias. Porém, isso dá certo em qualquer mercado. Análise gráfica, ela é amplamente o estudo de como os preços se movimentam nos candles, né, nas barras japonesas, tá certo? Então, se você quiser viver de opções binárias em 2025, faça essas 4 coisas. Bom, vamos lá. Não se importe se eu der algumas entradas aqui enquanto nós estamos juntos, porque vou aproveitar esse momento, né? Vamos lá. Vamos apenas aguardar aqui. Vou dar uma próxima entrada. Então, eu gostaria de perguntar para você se você sabia que apenas 2% de todo o mercado financeiro tem sucesso. Os traders desse mercado, eles têm sucesso e vivem desse mercado. Você sabia disso? 2% é muito pouco, tá? 2%, lembrando que eu não estou falando apenas aqui de opções binárias, estou falando de todo o mercado, certo? Mas hoje, eu quero mostrar para você o caminho para que você possa se destacar. Então, vamos direto ao ponto com essas 4 coisas essenciais para que você alcance o sucesso nesse mercado em 2025, certo? E mude o rumo daquilo que você tem feito. Comece a fazer as coisas de maneira coerente. Comece a fazer entradas assertivas, leituras assertivas e tenha uma mente decidida e impecável aqui na frente do mercado, certo? Então, vamos lá, farei minha última entrada aqui, um Soros em nível 2. Então, a primeira coisa que eu quero saber com você, essas 4 dicas, elas vão dar para você uma base sólida para transformar o seu conceito de análise de mercado e transformar isso aqui na sua principal fonte de renda. Eu quero saber se você está disposto a fazer isso. Eu quero saber se você está disposto a pegar o seu caderno e começar a anotar. Há poder no que você escreve, no que você passa para o papel. Eu não estou dizendo bloco de notas, eu não estou dizendo uma foto, um print, eu estou dizendo que você pegue a caneta e coloque no papel, para que você comece a entender as coisas. A fé, ela é a firme substância das coisas que você espera, e quando você escreve, aquilo se torna realidade. Há um poder, há um segredo nisso. Então, quero começar com você nesse primeiro ponto, a luz da análise gráfica, né? O que é a luz da análise gráfica? O que é isso? Você precisa dominar e entender a análise gráfica. Essa é a luz. Quando você entende a análise gráfica, quando você domina a análise gráfica, é como se você estivesse acendendo a luz de um quarto escuro. Então, isso significa saber identificar as tendências, os padrões de candle, as figuras gráficas, os padrões gráficos, as regiões, o volume do preço e a força do preço. Então, cada clique que você dá, ela não é uma entrada no mercado às cegas, ela é um entendimento do comportamento do mercado, é uma decisão estratégica e não um chute no escuro, certo? A segunda coisa, agora entenda a magia do fator multiplicador. E qual é essa magia do fator multiplicador? É a gestão coerente. Uma gestão coerente, ela vai fazer com que você, aliás, vamos escrever essas coisas, né? Vamos escrever esses 4 passos, então 4 passos para viver do mercado. Maravilha. Então quero listar aqui para você. Temos aqui o nosso primeiro passo e eu já falei para você a luz da análise. Ô professor, que isso, né? Análise gráfica. Agora sim, maravilha. A segunda coisa, né, que nós estamos falando aqui é uma gestão coerente. Então, já abordamos a primeira coisa, a luz da análise gráfica, todo esse entendimento da movimentação do mercado e desses 7 itens que o professor vem falando para você já insistentemente todas essas aulas. Gestão coerente. Essa é a segunda coisa. O mercado, ele é movido por essas probabilidades, por essa matemática, e quando você coloca ela para funcionar ao seu favor, então você vai realmente saber o que é uma gestão.
E como que eu posso fazer isso? Envolve definir um valor fixo para cada entrada? Sim. Envolve você evitar perdas desnecessárias? Sim. E como eu evito perdas desnecessárias? Entendendo o porquê você está perdendo. Quando você entendeu o porquê você perdeu, o porquê uma entrada ela deu loss, quando você entende isso na próxima vez, você, especialista em identificação de padrões, você não vai errar mais. Você não vai mais ficar, puxa, por que não deu certo? Não, você vai ter o domínio do mercado. Então veja como essa gestão coerente, esse segundo passo, ele tem tudo a ver com o primeiro passo, que é a luz da análise gráfica. Então você não consegue ter gestão sem você ter a luz, o entendimento da análise gráfica. Entende isso? Então isso é perfeito. Uma coisa é linkada com a outra, né? Então só aí você vai fazer com que a matemática ela funcione, entendendo onde você está errando, entendendo como o mercado funciona e, consequentemente, quando você erra, você vai saber exatamente o que aconteceu. Então você corrige esse erro e cada vez mais o seu risco diminui e cada vez mais os seus erros diminuem. Então, isso envolve definir um valor fixo? Sim, mas envolve principalmente entender esse processo, certo? Então, o importante para você preservar o seu capital e você fazer com que esse fator multiplicador ele trabalhe para você ao longo do tempo é você entender o primeiro passo, a luz da análise gráfica. Uma coisa é linkada com a outra, certo? Agora eu quero abordar com você a nossa terceira parte. Vamos colocar aqui, né, nosso terceiro segredo, nossa terceira chave aqui, que é encarar o mercado de forma profissional, ou seja, colocar a mente no lugar. Você pode chamar isso aqui de mindset, do que você quiser. Colocar a sua mente no lugar. Então, o que é isso? O que é colocar a sua mente no lugar? É você iluminar a sua mentalidade de que dinheiro fácil não existe. Esse mercado, ele exige estudo, ele exige disciplina, ele exige paciência. Aqui você precisa entender como encarar esse mercado de forma profissional. Saber lidar com as suas emoções, especialmente após as suas perdas. Peraí, professor, então quer dizer que o senhor está dizendo que esse terceiro passo, essa terceira chave também linka com a primeira? Sim, exatamente isso. Se você não sabe onde você está errando, se você não sabe acender a luz da análise gráfica, encaixar esses 7 passos que o professor sempre traz para você nas aulas, se você não sabe, não está sabendo isso ainda, as suas emoções elas vão tomar controle de você e logo você vai colocar tudo a perder novamente e logo você vai cair nesse buraco novamente e entrar para esse ciclo de lágrimas novamente, onde você fará tudo de novo, quebrar bancas, ficar chateado, ficar frustrado, ver um próximo vídeo no YouTube, se motivar de novo e o ciclo continua. Você se motiva, não sabe o que você está fazendo de errado, erra de novo, quebra a banca e volta no ciclo das lágrimas e logo, ao invés de você fazer coisa de um trader profissional, há tanto tempo que você está aqui, você sempre faz a mesma coisa. Então, vamos fazer diferente hoje. Siga esse passo. E eu desafio você a fazer diferente do que você tem feito e obter os resultados verdadeiros para esse mercado. Então, os traders de sucesso, eles encaram opções binárias e qualquer outro mercado como negócio e não como um jogo de azar, certo? Nós temos o quarto e último passo, o mais importante, que envolve diretamente, então, a luz da análise gráfica, professor? Exatamente, a luz da análise gráfica. E qual que é esse quarto passo? É o ciclo, entender o ciclo dos preços. Muito bem, muito bem. Nós já falamos de 3, vamos falar do quarto aqui, né? Então, por fim, a quarta coisa é entender o ciclo dos preços. Todos os ativos passam por ciclos. O CryptoDX tem um ciclo, temos NZDCAD, aqui nós temos EURUSD, aqui nós temos muitos, milhares de ativos aqui. Se você vier comigo, por todos esses ativos, ó, o SEI, o NIR, todos têm um ciclo. Todos eles têm ciclo, todos eles fazem a mesma coisa, todos eles têm um começo, um meio e fim, todos estão encaixados no que nós estamos conversando agora. Então, intrinsecamente, todos, voltando aqui na nossa tela, né? Você precisa entender que todos eles têm um ciclo. Todos os ativos passam por isso e eles alternam entre as tendências, entre as paradas obrigatórias, eles têm padrões de candle, eles fazem figuras gráficas, eles têm as regiões, eles têm a força, eles têm volume, eles têm tudo, todos eles. Preste atenção, quando você entende o ciclo dos preços, você antecipa os movimentos do mercado. Pense nisso, trader. Se você é um trader de sucesso, pense nisso com o seu coração. Quando você entende o ciclo dos preços, você pode antecipar os movimentos e evitar entradas em momentos de incerteza. Esses
4 itens vão fazer com que você mude o jogo, vire o jogo da sua vida e você, em 2025, comece a viver desse mercado com sucesso. Essas são as dicas que eu gostaria de dar para você. Essas são as 4 coisas, os 4 passos que eu gostaria de abordar com você. E se você ainda não conseguiu, se você ainda não entendeu isso sozinho, você tentou tudo o que você podia e ainda você não chegou no estopim do conhecimento desse mercado, de entender quando você vai fazer uma entrada certeira, clique aqui nesse card, venha entender passo a passo com o professor como analisar o gráfico, como você consegue entender as regiões, as tendências, volume do preço, força do preço, figuras gráficas e padrões gráficos, para que você seja um mestre e viva desse mercado. E viver desse mercado, ele tem um começo. Não acha que você vai viver do dia para a noite desse mercado. E esse começo é agora. É você entender com o professor Júnior aqui aquilo que você não tem conseguido sozinho. É entender toda essa movimentação, todo esse ciclo, acender a luz dessa análise gráfica para que você tenha uma gestão coerente, coloque a sua mente no lugar e coloque o dinheiro no bolso. Então, venha, clique aqui, venha com o professor nessa caminhada. Eu coloquei aqui para você esse link, onde você terá um passo a passo de como você pode caminhar por esse gráfico de forma segura, tranquila e esperar sempre a mesma coisa. E quando você não tem win, você sabe exatamente por quê e você não fica chorando pelos cantos e você não fica quebrando banca como uma pessoa que não é profissional, como a maioria, como as sardinhas do mercado, mas você vai ser um dos grandes tubarões aqui com análise gráfica, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, vou deixar um card aqui para que você possa falar comigo também. Desde já quero te desejar uma ótima noite, que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima aula. Falou!